Olha, eu não sei qual é a sua idade, e independente de qual seja, eu tenho certeza que você já se perguntou por que que mesmo tentando tanto, você ainda não conseguiu chegar lá. Você não tem o corpo que deseja, você não tem o relacionamento que você sempre sonhou, ou a vida leve que você merece? Pois bem, vou te dizer algo que vai doer, mas também vai te libertar. Porque foi quando eu descobri essa verdade foi que eu me libertei. E eu vou te contar tudo em detalhes aqui nesse vídeo. Mas eu já posso adiantar a minha resposta e bem direto ao ponto. Você ainda não tem a vida que você quer porque você ainda não é a mulher que sustenta esses resultados. Pronto, falei. Se você gosta de vídeos rápidos, já entendeu, né? Agora, como se tornar essa mulher que sustenta a versão que tem resultados é o assunto da nossa conversa de hoje. Então, pegue seu café, pegue seu chá e vamos bater aquele nosso papo de damas. Porque hoje eu vou te mostrar o porquê agir antes de esperar a motivação é o segredo que faz a vida, que é muito justa, te responder quando você se coloca em movimento mesmo sem estar pronta. Interessante, né? Então, ó, já deixa o seu like aqui, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de águas na sua vida e pode ser um divisor de água na vida daquela sua amiga também. Para quem não me conhece, sou Rosane Oliveira, sou mentora de imagem e desenvolvimento pessoal feminino, criadora do movimento Seja a Dama da Sua Vida, que é muito além de um movimento, é uma filosofia para mulheres que cansaram de apenas sobreviver e decidiram governar a sua própria história com leveza, consciência e intenção. Aqui eu te ensino a dominar as suas emoções, comportamentos, imagem e comunicação, sempre alinhada à sua essência. Pois bem, já vou começar a contar aqui a minha experiência aqui, foi bem recente, tá? Foi algo que foi alguns dias atrás que aconteceu. Bem, há muitos anos eu já sabia que aqui o YouTube era algo estratégico para realizar o meu maior sonho. Mas mesmo assim, eu não conseguia sustentar as minhas postagens. Era uma inconstância total, não tinha frequência, eu não conseguia sustentar. Em contrapartida, meu inconsciente tinha uma vozinha que sempre vinha à tona. Você não é boa o suficiente, vão te criticar. Quem você pensa que é? E aí bastava eu pensar nisso que eu travava. Inclusive, isso me lembrou que foi lá em 2018 que eu comecei o processo de transformação, que eu me senti uma pessoa totalmente sem valor, invisível, principalmente para mim mesma. Inclusive, foi num curso de imagem e estilo, meu primeiro curso, que me mostrou algo muito além da moda. Eu entendi que era algo muito maior. Não era sobre roupas, mas sim sobre cura e sobre identidade. E foi exatamente isso que deu início à minha transformação de fora para dentro. Então, se você pensa aí que imagem, estilo, melhorar sua aparência é futilidade, sou prova viva disso que isso não é verdade, porque essa foi a transformação que me empurrou para o meu autoconhecimento e foi começando a trabalhar no meu exterior. É uma conversa para um outro vídeo, eu estou preparando para vocês, mas é só para deixar isso bem claro aqui. Então, naquele momento, eu entendi que eu não precisava entre ser ou sensível, ou poderosa, ou sexy, ou recatada, ou é uma coisa ou era outra. Eu sempre fui dessas. Mas eu entendi que eu precisava apenas voltar para dentro de mim. E isso foi o que despertou a minha curiosidade para mergulhar muito mais profundo no meu autoconhecimento. Vamos ficar com essa frase? Voltar para dentro de mim. Essa foi a chave que aconteceu, entender e virar lá em 2018, e essa mesma chave eu precisei virar também agora, tá? Alguns dias atrás, aonde eu decidi agir antes de ter motivação, que também era algo muito desafiador para mim. Sabe por que eu tô te falando isso, minha dama? Porque o meu repertório, ele era repleto de tentativas, erros, poucos acertos, muitas desistências e muita frustração. Mas graças a esse meu desejo ardente pelo autoconhecimento, o inconformismo que eu nunca aceitei viver menos do que eu mereço, e talvez a minha maneira de enxergar o mundo como um jogo de quebra-cabeça, ou um jogo de tabuleiro, literalmente, foi aonde eu encontrei a raiz que estava me travando. E ó, não são sintomas de que muitos se falam por aí. É autossabotagem, procrastinação. Não, é algo muito profundo. O que gera autossabotagem? O que gera procrastinação? Já parou para pensar nisso? Isso só são sintomas. Então eu descobri a causa raiz, que era o medo aprofundado. E eu percebi que o meu inconsciente estava usando esse medo como proteção contra as críticas que eu acreditava por não ser boa o suficiente. E isso era o que estava me travando. Então, só depois de perceber, de encarar, que eu decidi fazer ações contrárias para desmentir esse medo, foi quando tudo ficou mais claro para mim.
E só depois de então foi que eu consegui pela primeira vez criar um vídeo que já estava na minha cabeça ó, há meses, mas com um grande diferencial. Dessa vez foi com leveza, foi com clareza, foi com muita verdade, foi muito gostoso de fazer esse vídeo, que é esse que está aqui no card, tá? Nem Amélia e nem Guerreira. Esse vídeo, ele tem um significado triplo para mim, porque ele era um tema que eu já tentava trazer com clareza desde 2020, 2019 por aí, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, mas eu não conseguia expressar. E aí, pelo fato também de desmentir esse medo que estava me travando, e o resultado, também palpável, visível, foi que através desse vídeo eu também ganhei 10 novas inscritas aqui nesse canal em 2 dias. E o mais importante, essa sensação de estar me movendo na direção certa. Olha, eu sei que pode até parecer pouco para você, parece que é pequeno, mas eu estou muito feliz, minha dama, porque eu estou conseguindo comemorar as minhas pequenas vitórias, coisa que para mim não era comum. Por mais que eu fizesse, era uma exigência tão grande, eu não conseguia me dar os parabéns, ficar feliz com as minhas conquistas, sabe? E sempre ficava olhando para o que está faltando. Você conseguiu isso, mas ó, falta isso. A lista era muito maior do que eu não precis... daquilo que eu precisava fazer, do que as vitórias que eu já conseguia obter. Então, isso é muito significativo para mim. Inclusive, se você é uma das pessoas que se inscreveram há poucos dias aqui nesse canal, a minha gratidão a você, junto com o vídeo Nem Amélia Nem Guerreira, porque tem um significado e uma quebra de padrão enorme para mim que você não tem nem ideia. E por que eu estou te contando tudo isso, expondo aqui as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, minha dama? Para reforçar que se você se intitula como alguém que é procrastinadora, alguém que se sabota, alguém que não é constante, trazendo agora exemplos mais práticos. Ah, eu não consigo emagrecer, não consigo fazer dinheiro, não consigo ter um relacionamento saudável. Entenda, estes são apenas os sintomas e as causas geralmente vêm de medo, de culpa, de dependência emocional. E para cortar esse mal pela raiz, é preciso você realmente ir diretamente na causa. Você precisa ter percepção, desejo de autoconhecimento e realmente ir na causa. Então, trazendo isso para a sua vida, vamos agora explanar a frase que eu iniciei esse vídeo. Você ainda não vive a vida que sonha porque a identidade que você carrega hoje ainda, vamos usar esse termo, ainda não sustenta o seu próximo nível. Por exemplo, você quer um amor leve, mas ainda tem medo de confiar e de se envolver. Você quer liberdade, mas ainda se culpa por querer ir mais longe. Você quer ser cuidada, mas ainda sente que precisa provar o seu valor e agradar o tempo todo. Mas entenda, minha dama, não é sobre o fazer mais, mas sim sobre o se tornar a mulher que sustenta os resultados. E isso só é possível se você for na causa raiz, que geralmente é uma crença, lembrança de um fato, um trauma, a espera por algo ou por alguém. Agora me responde, até aqui, esse vídeo tá fazendo sentido para você? Se sim, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com a sua amiga, de comentar aquilo que mais te tocou até aqui, porque assim você vai estar me ajudando a construir uma comunidade de damas que são livres para dominarem o seu próprio jogo. Olha, eu sei que a mulher que você é hoje aprendeu apenas a sobreviver e tá tudo bem. O conhecimento que você teve, a maneira que você foi criada, foi realmente algo que foi te moldando nesse caminho de sobrevivência. Eu sei que você sonha além. E eu sei que a mulher que você quer se tornar, ela precisa aprender a se posicionar. Agora, pega papel e caneta, que vai vir agora umas coisas bem interessantes para você anotar e colocar em prática, tá, minha dama? Agora eu vou falar para você sobre o código da dama. No xadrez, a dama é a peça que mais se move com liberdade e estratégia. Ela domina o seu jogo porque ela sabe se mover com intenção. Então vamos aproveitar, dar uma pausa aqui e criar nossa frase de hoje? Coloca aqui nos comentários, quem se domina, governa. Para me mostrar que você está comprometida tanto com a mudança da sua vida, quanto ao apoio da comunidade de mulheres incríveis. Porque eu acredito que toda mulher é uma dama. Ela só precisa saber se colocar no jogo. Sabe o que é interessante, minha dama? Para você se tornar essa mulher que você quer ser, você não precisa inventar uma nova versão de você. Entenda, o que você precisa é desenterrar a mulher que sempre esteve aí, mas que foi soterrada por dores, por traumas, por rótulos, por expectativas, por experiências ruins. E essa mulher que está enterrada lá no fundo, que é essa dama que a gente está querendo trazer à tona, ela conhece os seus limites, ela já se veste com alma, ela se move com propósito. Então, entenda, não é sobre ser um personagem, mas é sobre resgatar a sua soberania emocional, voltando para o trono e tomando o domínio que já é seu por direito. Então, só depois de você identificar a causa raiz, aí sim você vai conseguir
agir de maneira natural, independente de ter ou não motivação. E agora, para você conseguir fazer isso na prática, eu vou te falar alguns conselhos. Anota aí, pega papel e caneta e vamos lá. Primeira coisa, mudança de mentalidade. Para de esperar, acredite que é possível e se permita sonhar. Para de viver como se você estivesse vivendo, se preparando em um loop infinito para começar a viver de verdade. Esperar o momento perfeito, esperar ficar rica, esperar ter coragem para dar o primeiro passo. Isso é uma armadilha. O momento certo é o agora. Então comece com o que você tem e de onde você está. Acreditar que é possível não é um ato de ingenuidade, mas sim um ato de visão a longo prazo. E se você não consegue acreditar 100% em você, porque você não tem um repertório de vitórias, então se inspire em pessoas que já chegaram lá. As referências dessas pessoas podem inclusive ser uma ótima ferramenta para você. Principalmente, permita-se a sonhar de maneira ousada. Pensa comigo, sonho pequeno e sonho grande gasta a mesma energia mental. Então fica uma pergunta retórica para você aí. Por que não sonhar grande? Segunda coisa, dê o primeiro passo. Agir de forma imperfeita e aprender no processo é o que importa. Para quem é perfeccionista, pega essa aqui, ó. Isso é uma desculpa elegante para você ficar na procrastinação. Então não espere dominar tudo, tá tudo pronto para você começar. Porque a ação imperfeita é o melhor treino que existe. Porque é assim que vai te expor à sua realidade e vai te obrigar a ajustar a sua engrenagem muito mais rápido. Então comece sabendo que você vai sim errar. E esses erros vão ser os seus professores mais preciosos. Exemplo disso foi o que te contei com a minha própria história. Então não espere ser motivada por algo. Simplesmente vai lá e faça. Comece do jeito que está. Terceiro, romper crenças limitantes, e aqui é que está a causa raiz. A idade, falta de recursos, insegurança, essas são as crenças limitantes mais comuns que a maioria das pessoas tem, porém as mais mentirosas. Por exemplo, sobre a idade. Pode ter certeza que sempre vai ter alguém que é muito mais jovem que você e alguém que é muito mais velho que você fazendo o que você quer fazer. Então a idade não é barreira, ela é só uma narrativa inconsciente que você coloca na sua mente aí que acaba te travando. Outra crença que é muito comum, não tenho dinheiro, não tenho recurso. Entenda uma coisa, minha dama, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. E quase ninguém começa com tudo pronto. Então, grandes histórias nascem, inclusive, de soluções criativas diante do caos e da escassez. Steve Jobs é um exemplo disso. Coloque motivação por hábitos alinhados com quem você quer se tornar. Motivação é instável, porque ela depende de humor, depende de hormônios, mas os hábitos, quando você coloca para se fazer aquilo todos os dias da mesma forma, é algo que fica mais firme. Então não dependa do seu humor, da sua energia do dia para você agir. Crie rituais e rotinas que reforcem sua identidade todos os dias, até que isso se torne automático e natural para você. Isso vai fazer com que você se enxergue com uma mulher muito mais vencedora e com uma rotina que faça sentido para você. Haja como se já fosse a pessoa que você quer ser. Pergunte-se, como a versão da mulher que se sustenta agiria nessa situação? E responda agindo de acordo. Isso é um treino mental poderoso que reprograma suas escolhas e acelera a sua transformação. Faça compromissos públicos para você criar responsabilidade. Compartilhe seus objetivos com alguém ou com um grupo ou publicamente, porque isso é muito poderoso. Porque não é sobre a aprovação das pessoas, mas sim sobre você criar um laço de responsabilidade externo que vai te impedir de desistir no meio do caminho, no meio do silêncio lá, quando você estiver sozinha. Inclusive, foi no meu grupo de apoio que eu fiz o compromisso de voltar a gravar aqui no YouTube e que realmente deu certo, porque o compromisso eu fiz para mim e para elas também. Então, obrigada a vocês do meu grupo, um beijo para vocês. Pare de se explicar demais e de buscar a validação externa. Você não deve nada além de clareza a si mesma. Então, gastar energia, ficar explicando, se justificando cada decisão, isso acaba minando a sua confiança, minha dama. Lembre-se que você tem um quebra-cabeça da sua própria vida para montar, tem o seu próprio jogo para dominar. Então, toma as decisões que faz sentido para você e siga em frente, mesmo que nem todo mundo entenda as suas decisões no momento. Mas depois vão ver o resultado, isso é que importa. Pronto. Quinto e último, trate-se como a protagonista e afaste-se de quem drena a sua energia. Proteja a sua energia como se fosse sua maior moeda, porque sim, de fato ela é. As pessoas negativas, hábitos autodestrutivos, ambientes tóxicos só te atrasam mais do que qualquer outro obstáculo externo. Então, escolha estar perto de quem te fortalece. Tome nota de tudo isso aqui que eu te falei e pratique, porque eu tenho certeza de que você não será mais a mesma depois que seguir esses conselhos. E agora eu tenho um convite para te fazer. Se você quer trilhar esse caminho comigo, tratar as causas, ter o domínio do seu próprio jogo, conheça o programa Seja a Dama da Sua Vida.
Esse é um método que foi estruturado para alinhar os seus sonhos, seu comportamento, postura, imagem e comunicação, para você dominar a sua vida com elegância e consciência. O link está aqui abaixo na descrição. Entenda uma coisa, minha dama, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá, no lugar que você sempre sonha em chegar. Você não precisa carregar o mundo para provar que é forte. O que você precisa lembrar é que você é uma dama e que talvez está escondidinha, está soterrada aí, mas conte comigo para te apoiar e trazer ela para fora. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu quero mais uma vez reforçar o meu pedido. Inscreva-se nesse canal, ativa o sininho, deixa o seu like e também compartilhe com aquela sua amiga que eu tenho certeza que ela vai te agradecer depois. Comenta para mim também aqui qual foi a parte que mais virou chave para você aí, porque eu quero muito, muito mesmo saber. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!